Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou André Cavalini e eu estou aqui hoje para bater um papo com a Natasha Mello. Nós somos hipnoterapeutas e o assunto de hoje é a hipnoterapia e as emoções e os hábitos e tudo que envolve a preparação para provas e para concursos e vestibulares. Agora a Natasha vai se apresentar e falar um pouquinho dela. Oi, meu nome é Natasha. Obrigada pelo convite, André. Muito bom estar aqui, compartilhar o nosso conhecimento para poder ajudar as pessoas. Então, meu nome é Natasha, eu sou hipnoterapeuta no Rio de Janeiro, faço atendimento presencial, online, tenho especialização em ansiedade. E hoje a gente vai aqui conversar sobre os hábitos, essa questão da ansiedade, o controle emocional, principalmente por essa questão do estudo, que é algo que me procuram bastante, que é algo que as pessoas se interessam muito, né? A questão hipnose e estudo, como que você pode unir os dois e ter um benefício. E são ótimas ferramentas, né, que a hipnose traz para a gente. Eu sou professor, psicoterapeuta, trabalho com pedagogia também, então a gente vai ter uma boa conversa hoje sobre ferramentas que a gente pode dar para as pessoas terem uma qualidade melhor de vida nos estudos, né? E para a gente começar, então, vamos conversar um pouquinho sobre os hábitos, a importância dos hábitos, rotinas e planejamento dentro do mundo dos estudos, do que a pessoa quer fazer, como chegar até os seus objetivos, Isso, certo? certo. Então, quando a gente fala de hábito, para criar um novo hábito, eu penso da seguinte forma. Primeiro que essa questão do hábito, para se manter um hábito, é algo a nível subconsciente. Não é tão, não é um nível racional, senão seria fácil a gente criar hábitos, né, o tempo todo. E a gente sabe que não é assim, é difícil, até algo se tornar um hábito, no começo pode ser difícil. E eu acredito que uma das coisas que podem te ajudar a formar um novo hábito é um sistema de recompensa, porque quando a gente tem uma recompensa, é muito mais fácil seu cérebro associar aquilo a algo bom e a querer repetir aquilo, né? Então, algo que te dá um prazer vai ser mais fácil você repetir, você vai querer repetir do que algo que você está ali, é maçante, é chato. Então, ali você pode trabalhar nesse sistema de recompensa com a hipnose, eu acredito, usando uma âncora, associando sempre que você fizer algo a uma sensação boa, e dessa forma você ir trabalhando para te ajudar a construir um hábito, né? Principalmente nessa questão do estudo, porque o hábito é muito importante para você alcançar o seu objetivo no estudo. É verdade. E além de você ter o seu objetivo, que seria a sua recompensa maior, realmente o nosso cérebro ele precisa ter um ganho a curto prazo para que a gente É, possa manter o exatamente. foco e manter a motivação, não é verdade? E É, as âncoras, elas são muito importantes em todo esse contexto, né? Você ter dentro de si um hábito e você ter o benefício, isso faz com que ele se consolide e você consiga ter ele por esse hábito positivo por mais tempo, né? isso. É porque o nosso objetivo, né, que é passar, por exemplo, no concurso, em alguma coisa assim, ele é a longo prazo, como você falou, ele vai demorar, né? Mas para você chegar lá, você precisa de hábitos, então você precisa dessa recompensa a curto prazo. E âncora, para quem não conhece, de repente, né, que a gente já está falando diretamente, colocar uma âncora, Terminologia, é né? como, é como se fosse, vamos dizer assim, um gatilho, né? Você poderia dizer assim, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Toda vez que você toma um café, depois você fuma. Né? Então, é como tomar um café fosse um gatilho também para você fumar. Gatilhos são coisas que despertam a gente para alguma coisa, para fazer alguma coisa, uma sensação. Então, a âncora seria essa junção, como se fosse um gatilho para te trazer uma sensação boa, para te trazer uma recompensa para que você queira repetir aquilo. Né? É mais ou menos dessa forma assim, que eu quis explicar, dar esse exemplo, para as pessoas entenderem o que seria essa âncora. Você cria uma ação e você cria um botão para acionar essa ação, né? Basicamente isso, né? Você tem essa, só que não necessariamente é um botão que você pode ver, não é concreto. Ele é Isso, uma emoção que você controla, ele é uma sensação que você consegue
repetir, né? Exatamente. Você vai pontuando ancorando, né? Esses sentimentos, essas ações para construir um ciclo, né? Na verdade, a gente está criando um mini hábito, né? Como se fosse um É, condicionamentozinho, isso, é um condicionamento bom, né? dessa forma também. E aí dentro disso, é, é muito importante que a gente tenha, além de ter essas recompensas para a gente poder criar os hábitos, a gente tenha na nossa cabeça que a gente também pode criar hábitos ruins nesse caminho, né? E uma Uhum. forma da gente também intervir nessas situações é ajudar a pessoa a rever um pouco das suas rotinas, das suas práticas, aquilo que traz para ela bons frutos, né? E desde coisas pequenas, como matérias que ela tem mais facilidade ou menos facilidade também, né? Isso. É importante ter essa É. visão, né, de todo o contexto ao redor da pessoa. Ver se é algo viável para ela, dentro da rotina dela, o que é possível fazer. Então, é algo personalizado para a rotina daquela pessoa, para a vida, com que ela mora. Isso tudo vai influenciar ela criar também um hábito, uma programação de estudo, e se reinventar também, porque às vezes, né, tem matérias que a gente não gosta de estudar, então a gente acaba fugindo. E é justamente essa matéria que você precisa mais estudar, na verdade. A que você não gosta, você vai deixando para depois, é que você precisa mais estudar, né? E aí, no fim, você acaba deixando por último e E estuda aí, mal. você mal e você já não gosta, já não se dá bem, já não entende, piora tudo, né? Mas se reinventar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, que eu estou estudando inglês, né? E, hoje eu estava assim, ai meu Deus, estudar inglês, né? Já estava ali, eu pensei, não, vou fazer diferente. Fiz de uma forma diferente, fui estudar, ver o resumo, e eu peguei um quadro branco que eu tenho, né? Dá para escrever rápido, dá para apagar, fazer, e comecei a escrever ali, formar frase, a colocar o que eu pensava ali, e ficou muito melhor, ficou algo fluídico, sabe? Não ficou uma coisa maçante, que eu estava no caderno, escrevendo. Então, eu fiz algo diferente e que me ajudou, me deu um ânimo e que eu gostei, que eu com certeza vou fazer de novo. Que é algo que para mim funcionou bem, né? Escrever no quadro branco, apagar. Então, foi algo que eu refiz a forma de estudar para ser mais atrativo, vamos dizer assim. É uma forma de se motivar também, né? De você achar o caminho que você entende melhor, que você absorve melhor. Que essa talvez seja uma das partes mais interessantes, que você achar o caminho para você estudar, né? Porque você cria hábitos, você cria rotinas, mas na hora que você vai pôr em prática o estudo em si, você acaba sofrendo até encontrar o que melhor gera aproveitamento para você, né? Eu vejo muita gente que segue perfis de estudos, tanto no YouTube quanto no Instagram, e muita gente fica inovando em formas de fazer resumos, no sentido de usar cores e letras, tem o Verdade. lettering todo cheio de detalhes e tal, e pode, para quem não conhece as rotinas, não conhece o perfil das pessoas, olha de fora, fala, nossa, mas para que isso? E muito do segredo de Uhum. você internalizar o conteúdo é você ter essa entrada alternativa. No seu caso, você usou o quadro branco e foi Sim, escrevendo coisas que foram sendo gatilhos para você se lembrar da sua matéria, da sua exatamente. informação, né? E no caso, algumas pessoas usam esse recurso de escrita diferenciada no papel, no caderno, para poder ter essa memorização depois. E é muito interessante os caminhos, né, que a gente tem para isso. É. E aí, às vezes, você pode ver e pensar, mas isso não é para mim, essas letras, mas o intuito por trás daquilo é fazer com que seja algo diferente, que você também se interesse, né, te motive, chame atenção, fica com cor ali diferente, que sua mente vai guardar mais facilmente. Então, também é, como você disse, é você colocar em prática, né? Também é ter você achar o melhor jeito para você. Porque estudar não precisa ser aquela coisa maçante também, né? Que a gente logo imagina. Pode ser divertido, legal, diferente. Então, também tem que procurar essas formas e essas ferramentas também. Sim, é importante a gente entender que cada pessoa tem o seu tempo, o seu ritmo, o seu contexto, né? E que essas escolhas são muito personalizadas, né? O que você e eu ajudamos as pessoas a fazer dentro dos nossos campos, né? Talvez encontrar uma forma de conhecer os seus hábitos, conhecer
as suas rotinas e entender como transformar isso em seu favor, né? Isso, exatamente. E é algo assim bem personalizado, né? Não tem uma receita mágica. E a gente vai ter que trabalhar junto ali com o nosso cliente para procurar a melhor forma para ele. Sem dúvida. E aí é importante a gente falar que dentro da criação de hábitos, da alteração de hábitos, né, a mudança que você tem que fazer na sua estrutura cotidiana mesmo, para poder ter um rendimento melhor, vamos elencar algumas coisas que as pessoas podem prestar atenção. Por exemplo, hábitos são coisas que a gente tem que prestar atenção. E dentro disso, a gente pode falar de rotinas, como, por exemplo, levantar, tomar café, sentar num determinado horário. Hoje em dia, que a gente tem muita gente fazendo home office e estudando por EAD, você tem que ter uma sequência para você não perder o seu ritmo, não perder a sua motivação. Planejar, ter horários, por exemplo. Você encontra esse tipo de situação? E a gente, eu acho que está todo mundo assim no mesmo barco praticamente de encontrar uma rotina, né, de criar novos hábitos, porque a forma de trabalhar, de estudar mudou com essa pandemia. Então, eu acho que a primeira coisa mais importante e que eu já testei e que eu vejo também diferença na minha vida e na vida de quem faz é você primeiro ter o horário para acordar. Se não ter horário para acordar, vai bagunçar o seu dia todo. Se você acordar muito tarde, você vai ficar com preguiça, vai deixando as coisas para depois, quando você vê, acabou o dia. Então, você acordar, colocar seu despertador todo dia, no mesmo horário, e a partir dali você já ter o passo a passo, tomar um café. Às vezes você prefere estudar de manhã, logo em seguida. Você também vai descobrindo, né? Vai testando. Mas o primeiro passo é ter horário para acordar. Isso é muito importante. Isso é um compromisso com você, né? Antigamente, da pandemia, a gente só acordava para ir para trabalhar ou para ir para estudar, senão a gente ficava dormindo, né? Agora não, agora a gente vê como é importante você ter seu horário de acordar todos os dias. Isso faz muita diferença no seu bem-estar físico, mental, emocional. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter o horário de acordar, mesmo no final de semana, mantenha o horário, entendeu? Até você realmente criar um hábito e você vai ver que você vai começar a acordar sozinho, sem despertador depois de um tempo. Você está tão acostumado que somente vai ali vai te acordar, vai despertar. Você cria um autoalarme, né? Uma programação própria É, sua. aí eu adoro isso. E o interessante é que quando você começa a criar essas rotinas, né? Você ter o seu horário para levantar fixo. Talvez você tenha uma flexibilidade um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, dentro do seu dia, mas você tendo essa determinação e você colocando sua cabeça para fazer isso, se programando e repetindo essa mesma rotina todos os dias, você logo o teu cérebro se condiciona a trabalhar dessa forma e começa a melhorar o seu desempenho, né? Então você não acordar muito tarde, não acordar muito cedo, tem a ver também com a hora que você dorme, claro, né? O tempo que você descansa, porque fundamental na hora de aprender a absorver é você ter os níveis de sono mais profundos, né? Atingir o sono que vai gravar na sua memória a informação do dia, né? Sim, o descanso é muito importante. Então, se você ficar desregulado, dormindo muito tarde, aí dorme pouco no outro dia, não vai ser proveitoso o seu estudo no outro dia também, né? Se você não tiver o descanso certo, é, na hora certa, também não é para ir dormir de madrugada, 2 horas da manhã, achando que, eu vou dormir 8 horas, vou dormir 2 horas da manhã, vou acordar às 10. Mas o importante é você dormir antes também, 2 horas da manhã já está muito tarde. Então, assim, o primeiro dia realmente vai ser difícil, a primeira vez, sempre vai ser mais difícil. Principalmente se você for dormir mais tarde. Mas depois vai melhorando, né? Você vai repetindo que vai melhorando. Sua mente ela vai ficando condicionada a acordar aquele horário. E, consequentemente, quando for às vezes 9, 10 horas da noite, você já vai estar cansado, com sono, aí você vai dormir mais cedo, aí você vai entrando no ritmo. Mas tem que dar o primeiro passo. É uma questão até biológica, né? O seu corpo está acostumado, né? E a gente sabe que o trabalho do corpo é durante o dia, que à noite o nosso corpo automaticamente ele percebe a falta de luz, ele percebe o tempo, né? Por mais que a gente não tenha um cronômetro,
o nosso corpo, ele tem o ciclo dele, né? Então, ele vai diminuindo o ritmo. Então, a gente tem que também respeitar, né, essa programação nossa própria rotina natural, né, do corpo. E importante também, dentro de criar rotinas, é você planejar o que você vai fazer, né? Você ter horários para você estudar, ter horários para você fazer as coisas da sua vida normal, né? Porque só estudar também chega uma hora que satura, né? E desmotiva também, né? Você É fica verdade. muito cansado. Então, é ter um equilíbrio, né? Encontrar esse equilíbrio. Porque é melhor, assim, devagar e sempre, eu penso, do que você, vou estudar todo dia, 15 horas por dia, e aí depois você tá exausto, você não quer nem mais ouvir falar, né? E você fica desmotivado, e você não quer mais. Então, é encontrar o seu equilíbrio, né? É muito importante. Sim. Você, inclusive, falando por experiência própria, né? Eu estudei um tempo e vai chegando perto da prova, né? Eu prestei alguns concursos e você vai pondo a sua cabeça para funcionar, vai aprendendo, vai fazendo questões, enfim, se preparando. E aí você chega perto do concurso, você sente aquela ansiedade, aquela coisa que tá chegando a hora, será que eu tô pronto? Será que eu não tô? E aí você fala assim, não, eu não sei direito essa matéria. Aí a sua percepção já muda, porque até uma semana atrás você já sabia a matéria. Hoje você já acha que não sabe. Então o que você faz? Enfia mais conteúdo, mais horas de estudo. Quando chega na hora da prova, você está tão cansado que você não acessa a informação. Você está lá e você entra em pane. Você tem um branco na hora da prova. E é muito comum isso acontecer. Especialmente com quem tem metas bem complexas, como passar num vestibular de medicina, por exemplo, que é muito concorrido e que geralmente leva mais de um ano de preparação, até 2 ou 3, enfim. Cada um tem seu tempo, claro. Mas você percebe que numa preparação de longo prazo como essa, que exige uma mudança de vida, a pressão que você sente começa a surtir efeito na sua rotina, nos seus hábitos e você se desregula. Né? Então essa é a importância também de você ter uma rotina definida. Não importa que está chegando perto, mantém o ritmo, mantém o seu padrão, porque se está dando certo até agora, a tendência é que continue dando certo, não tem por que mexer, né? Sim. Desculpa já os barulhos, tá? Acho que tem Não se cachorro, tem preocupa. criança. É a vida real. Temos barulhinhos. Mas é isso que você falou, realmente. É o controle da ansiedade, né? Vai chegando perto, aí você começa já a duvidar, será que eu sei, será que eu não sei, vou ter que estudar mais, a ansiedade começa a aumentar, porque ter ansiedade é normal, e principalmente nessa situação, né, que é algo que você está esperando, às vezes preparando 1 ano, 2 anos, então você vai ter ansiedade, não tem como, né, faz parte do ser humano, mas é ter esse controle da ansiedade, é saber ter esse controle emocional, saber que você, vamos dizer assim, ter a consciência limpa também de que você estudou 1 ano, você está estudando, você se preparou para isso também, sabe? Colocar sua cabeça no lugar e ver. Não, eu sei. Quando vier essa dúvida, né? Não, eu não sei de nada, meu Deus, está chegando. Respira fundo e vê todo o seu trajeto, o quanto você se preparou. E que essa sua dúvida não é real, faz parte da ansiedade. Então, continua o seu plano, porque descansar é muito importante. Justamente como você falou, para você poder acessar a informação, sua mente tem que estar descansada também. Então, você vai jogar tudo por água abaixo, e aí? Né? Também não dá. Você vai acabar entrando num ciclo aí que você vai se preparar, chegar no auge e de repente você zera tudo e você tem que começar tudo de novo. E aí, quando você dá essa volta, a motivação, ela vai lá pro chão, né? Então você tem que se refazer, reconstruir a sua rotina, tudo, né? E vamos aproveitar que a gente está falando então da ansiedade e vamos falar sobre a importância, já que a gente falou dos hábitos e das rotinas, o quanto isso influencia nas emoções que a gente também tem durante essa fase de preparação, durante os estudos, isso para a vida, né? Controlar a ansiedade, como você mesmo falou, saber a hora de descansar, saber a hora de parar e saber a hora de estudar também é muito importante, né? Sim. Quando a gente fala de ansiedade, a gente também tem que ver o ser humano como um todo, né? Como eu disse, a ansiedade faz parte da vida.
A gente existe porque a gente tem ansiedade, porque a gente tem medo, né? Por isso que a gente está até que hoje vivo, a raça humana existe. Então, você tem que entender até que nível é ok, até que nível está me atrapalhando, está me impedindo de estudar, está me impedindo de sair, está me impedindo de ter relacionamento. Então, ver a ansiedade é ver também o seu estilo de vida, né? Porque quando a gente fala de hipnoterapia, é o uso da hipnose para fins terapêuticos, para te ajudar. Mas o seu estilo de vida, ele vai influenciar, vai ser algo que está ali todo dia na sua vida. Então, às vezes, você não se alimenta bem, você não faz algo que você goste, como um exercício, algo que limpa a sua mente, vamos dizer assim, né? Que você não está ali tendo que fazer alguma coisa. As suas relações também na sua casa. Então, enxergar a ansiedade como um todo e ver qual ponto ali é real e não é real. Porque tem muita ansiedade que ela só tem na nossa mente, né? Essa questão do, vai dar tudo errado. Essa ansiedade, isso existe na sua mente, esse problema. Não é real, não tem nada acontecendo. Mas muitas vezes, realmente, às vezes a gente está num ambiente em que a família não nos apoia, que nos coloca para baixo. Então, isso também vai ativar a ansiedade na gente. Então, através da hipnoterapia, a gente vai trabalhar o ser humano como um todo. Às vezes tem questões emocionais mal resolvidas que trazem ansiedade, né? Tem um lado emocional e tem um lado real, que é a sua alimentação, que é a sua relação com as pessoas, o seu estilo de vida. Então, a gente vai sempre olhar para esses dois lados para poder entrar no equilíbrio, para poder diminuir a ansiedade. Muitas vezes é questão da própria perspectiva da pessoa, né? Sobre a sua realidade, o que ela está vendo ali, né? É aquela coisa de você ver uma sombra e achar que aquela sombra Ah, é. representa alguma coisa muito maior do que na verdade é, né? É uma Uhum. questão de você estar começando a perder um pouco da noção daquilo que está ao seu redor, de tão que você está focado naquela emoção ruim, né? Na ansiedade que ela vem e te tira do eixo e você já não tem mais o contato tão presente com a realidade da situação, né? Vamos dizer assim, você está num transe negativo, você está focado em algo negativo e está vivendo aquilo, vendo um sinal negativo em qualquer lugar, né? Ainda que não seja real, isso é um transe que você está realmente Sim. ali de uma forma bem negativa. É uma sintonia, você entra numa sintonia ali, né? É, E falando exatamente. da perspectiva do estudo, né? Não só do lado de você lidar com o estilo de vida da pessoa, de você lidar com as emoções que ela tem, como ela enxerga as situações dela e como isso provoca ansiedade para ela. Toda essa parte que a gente usa a hipnoterapia para ajudar, também existem pequenas formas na sua preparação da própria rotina de estudo que te ajudam a quebrar um pouco sensações de ansiedade que você tem para lidar com uma matéria, por exemplo. Hoje você se programou para estudar matemática e que foi a pergunta que eu respondi no teu perfil, né? Se a hipnose ajuda a estudar matemática. Ela ajuda no sentido de que você, além de ter todo esse contexto de vida que você acabou de falar, de o que você traz dentro de si que pode ser melhorado, que você pode passar por um processo de autoconhecimento, com a ajuda dos terapeutas, claro. Você tem aquele dia, aquela hora específica que você vai ter que estudar aquela uma hora e meia de matemática, da matéria mais difícil que você tem na sua cabeça, que você fala, não sei isso. E aí você trava, você chega lá e você trava. Então, o que é, a hipnose pode ajudar nessa hora ou você cria uma âncora e um gatilho para trazer calma nessa hora. Então, você chega na hora de estudar, você faz a sua reflexão ali antes e você Uhum. concentra a sua atenção naquela matéria. Você esquece o que já passou, você está concentrado em aprender. Então, você meio que elimina uma crença limitante ali naquele momento, né? Através da repetição. E a outra coisa é no intervalo de uma matéria e outra que você está com a cabeça a mil, é você meditar um pouco, né? E a gente também pode ajudar eles, né, as pessoas nessa hora, de você ter uma calma, uma tranquilidade, você refletir, porque isso é fundamental na hora de você absorver a informação, né? Uhum. Sim. Você pode Hum. fazer meditação, relaxamento, pode fazer auto-hipnose antes de começar a estudar, né? E a auto-hipnose vai te ajudar a tirar o foco, às vezes, como você falou, a gente está no foco ali negativo, eu não sei se é muito ruim, eu odeio.
E a auto-hipnose vai te ajudar a tirar o foco e ver de uma outra forma, né? Para que você consiga ali estudar. Mas aí é aquela coisa que a gente está falando, é também criar, como eu posso dizer, um ambiente propício para isso, né? Então, por favor, desligue o Wi-Fi para não ter nada ali, você ficar olhando o WhatsApp, Instagram. Então, você também não pode sabotar. Você sabe, você vai parar se ouvir um barulhinho, se você ver a notificação. Então, desliga, tira o celular de perto. Uma coisa que eu faço é, por exemplo, eu vou estudar 1h30, porque eu percebi que a partir disso eu já não tenho tanto foco, eu já começo a me distrair comigo. Então é interessante você perceber também até onde vai o seu foco, O teu né? limite, né? Porque, exatamente, depois daquele seu limite, você vai começar a se distrair, não vai ser tão proveitoso. Então, eu acho que não adianta. Então, veja o seu limite. Eu já vi, Natasha, 1 hora, 2 horas, tá bom. Então, você coloca um cronômetro. Eu gosto, porque aí eu fico mais tranquila. Que aí minha mente não fica, será que já passou? Porque aí você pode estudar e você sabe que ali vai, vamos dizer, vai ter um despertador e acabou, e pronto. Né? Então, é um meio também que você vai descobrindo se funciona para você ou não. Funciona para mim. Ver até onde eu vou e colocar um cronômetro no despertador. Porque aí eu vou evitar de ficar olhando toda hora o celular, né? Desliga o Wi-Fi. Então, você faz auto-hipnose antes, você estuda no seu tempo, desliga tudo, e depois também você relaxa antes de você começar um próximo estudo, uma próxima matéria. Até como eu comentei uma vez no Instagram, que é o modo difuso e o modo focado da nossa mente. Então, a sua mente ela está trabalhando mesmo quando você não está focado num problema de matemática, por exemplo. O Né? trabalho dos Então, às vezes a gente, bastidores. exatamente, a nossa mente trabalha assim. Então, quem nunca, por exemplo, foi fazer um problema, resolver um problema, não consegue estar ali um tempão. Aí você relaxa, vai fazer outra coisa. Depois, quando você volta e olha, você começa a fazer e você consegue, né? Você consegue achar um meio, porque a sua mente ela está trabalhando naquilo ainda. Então, às vezes a gente fica ali se forçando a algo que não vai adiantar, não vai fluir. Então, relaxar é tão importante quanto focar, né? Esse modo difuso e modo focado. É verdade. E a gente pesquisando para responder a dúvida do teu perfil outro dia, eu achei nas minhas anotações, né, o processo nosso de aprendizagem, ele é quase meio a meio, dividido entre processos cognitivos e processos emocionais, né? Então, Uhum. por exemplo, se você criar uma relação com uma matéria ou com um professor, e não estou nem falando de traumas, não estou nem falando de coisas do passado, eu falo hoje em dia mesmo, que você não foi com a cara do Uhum. professor, não simpatizou com a aula do cara, mas ele é teu professor. Você vai ter que engolir a aula dele até o fim do semestre, ou até o fim da matéria. Você já cria um mecanismo de sabotagem ali. Você mesmo já Sim, é cria verdade. isso para você. E aí você já começa com o pé esquerdo a estudar, né? Então você percebe que, por mais que você tenha facilidade, a parte cognitiva, você não tem nada ali que te atrapalhe ou aprender a matéria. Mas a tua emoção vai trazer isso para baixo. Você não está equilibrado. É o lance do QI com o QE, né? Da psicologia. É isso, é simples assim. É o que você falou. Você você se equilibra. Você acha o Uhum. ponto e você flui. E isso varia de pessoa para pessoa, né? Sim. É como se fosse até um gatilho, né? Você vê o professor, seu dia já fecha, e você já não presta atenção na matéria. É automático. Você vê o professor, já fecha o seu dia, você já começa a conversar com alguém, já não presta atenção na aula, porque você não gosta dele. Né? E aí uma coisa vai levando a outra. Aí você acha muitas vezes que o problema é a matéria, quando não é a matéria. Isso acontece muitas vezes. Não sei se você já Verdade. percebeu isso, mas Já. comigo também. Eu não gostava de história e depois, magicamente, comecei a gostar de história. Né? Quando mudou também a didática, o professor, a forma que ele fazia, eu comecei a gostar da matéria, achei interessante. Então, o problema da matéria, ou é a pessoa que está ligada, que a gente está associando, ou é a forma de ensino. Então, a gente vai ali ter que se encontrar. E essa questão emocional, ela atrapalha no presente e a questão emocional do passado também atrapalha o presente, né? E eu vejo isso também pelos atendimentos que eu já fiz, pessoas que procuram, Natasha, eu preciso de foco no meu estudo, eu preciso de foco, preciso estudar, quero passar um concurso, estou fazendo faculdade.
E eu sempre trabalho o ser humano como um todo, eu não trabalho unicamente a ansiedade ou o foco, né? E aí, quando a gente trabalha o ser humano como um todo, as questões emocionais, a gente vê muitas vezes que o problema também nem era o foco, era a questão emocional apenas, que estava atrapalhando o foco. Isso acontece muito. Quando a gente não está bem, quando a gente já está, né, guardando muita coisa, já está saturado, a gente não tem foco para estudar, a gente não tem motivação, não tem vontade de fazer exercício físico. Então, o nosso emocional está ligado completamente a essa questão de você conseguir alcançar também seus objetivos hoje. E a gente acha que não, mas está. Então, eu vejo isso nos meus atendimentos. Quando eu trato a pessoa, ela, né, magicamente ela consegue ter foco, magicamente, entre aspas, ela começa a ter foco, ela consegue estudar, ela consegue ir para frente. Né? Quando o problema não era o foco, era outra coisa, era uma questão emocional. E muita gente traz isso da própria escola, né? Já vi casos de pessoas que têm, por exemplo, fez uma redação, que essa redação foi motivo de chacota. Uhum. A pessoa escreveu bem, escreveu direitinho, se expressou, melhor do que muita gente poderia ter feito, mas o tema foi um tema que foi motivo de chacota. Aquilo Uhum. trava a pessoa de um jeito que daqui 10 anos ela não sabe por que ela não consegue desenvolver uma redação, Sim, né? é verdade. E isso serve para qualquer matéria, como você mesmo falou agora do caso da história, né? Eu nunca Uhum. fui muito bom de matemática, mas você chega uma hora que você, de tanto você estudar e rever os conceitos, e você acaba aprendendo, você tem que aprender, porque faz parte. Você precisa disso para terminar a faculdade, para entrar Uhum. na faculdade também, né? Então, você tem que superar essa dificuldade. E faz todo sentido isso, a sua relação com aquilo, é tudo gira em torno de você, né? De como você olha aquilo. E o que a gente pode Sim. ajudar nós na hipnose é talvez proporcionar para a pessoa um contato com essa motivação negativa dela, digamos, né, para ter essa repulsa pela matéria ou mesmo uma dificuldade. E se isso feito dentro do jeito que a gente sabe fazer, a experiência, né, de tratamento com as pessoas, não dá certo, você percebe que ali tem um problema de aprendizagem mesmo, a gente consegue falar, olha, melhor a gente conversar com um psicoterapeuta, um psicopedagogo, perdão, porque ele pode te ajudar a entender por que que essa particularidade da matéria não entra na sua cabeça, porque pode ser um problema de cognição também, Uhum. né? Sim. Só que se você não eliminar um dos fatores, você não consegue chegar no outro. Sim. Verdade. E essa questão que você falou do passado, do professor, de ser motivo de chacota, assim, é quase número um, não vou dizer que número um, mas é número dois de traumas de infância que Uhum. aparecem numa sessão, né? Eu diria que número um sempre está assim, pai ou mãe, família, mas professor, é muito professor que a criança está lá numa sessão, né? E a gente faz uma regressão, por exemplo, e ela está numa situação que ela está na escola, que ela está na sala de aula, que o professor assim, que a criança tem essa percepção, né? Não posso dizer que o professor fez isso, porque é a percepção da pessoa, da criança, perante aquela situação. Então, ela Sim, acha a que o visão professor. dela, né? Exatamente. Então, ela sente que o professor está ali rindo dela, que o professor esnoba ela, que prefere outro aluno, que os alunos estão olhando, que o professor está chamando a atenção, mandando ir lá na frente. Então, é muito forte essa questão do professor. Muito São as forte figuras de mesmo, aparece autoridade, né? bastante. Exatamente. E marca bastante. É, assim, conscientemente, a gente já consegue lembrar de professores, né, de situações. Imagina numa sessão, e as pessoas nem imaginam que questões emocionais muitas vezes está ligado a algo que aconteceu na sala de aula. E tá te influenciando até hoje. E eu já tive atendimentos desse tipo, de você buscar uma emoção e a pessoa trazer para você espontaneamente algo relacionado à escola. E aí pode ser professor, geralmente tem um problema com o professor, mas pode ser com relação aos alunos, pode ser com relação Sim. à escola em si, o fato da escola ter uma particularidade, né? E é tudo questão de como a gente se relaciona com essas situações, né? É uma questão de perspectiva total. A escola marca bastante porque a gente passa muito tempo na escola, né? Como se fosse uma segunda casa. Então,
ela marca bastante, e é algo que ali a criança vai tendo um sentimento de inferioridade, de que ela não é boa, e aquilo ali vai marcando, né? E a gente está ali na escola muito tempo na nossa vida, e vai ali todo dia um pouco aquele sentimento, e ela cresce sentindo assim, né? E às vezes ela precisa ter foco, ela precisa estudar, às vezes ela nem começa, porque ela sente que ela não vai conseguir, né? É uma percepção emocional, que ela nem sabe de onde vem, e muitas vezes está ligada à escola. São as famosas crenças limitantes que vão surgindo na nossa vida, né? É. Pois é. Bom, eu acho que a gente cobriu as nossas bases. Você Uhum. quer dar algum recado? É, falar um pouquinho sobre o seu atendimento? Sim, então, eu tenho inclusive um curso de auto-hipnose online. Produzir esse curso pensando realmente nas pessoas que não têm acesso à hipnoterapia, ao hipnoterapeuta, e querem aprender a usar a auto-hipnose, tanto para essas questões emocionais, descobrir, né, entender de onde está vindo esse sentimento, como que ela pode lidar com ele, até mesmo você fazer auto-hipnose para você estudar. Né? Quando você aprende auto-hipnose, você pode usar para qualquer coisa, né? Então, eu tenho esse curso online, também faço atendimento online. Agora, nessa pandemia, estou fazendo apenas online. E tem os mesmos benefícios, né, André? Você sabe disso, as Uhum. pessoas têm bastante dúvida. Será que funciona? Uhum. Mas é isso. Legal. Bom, eu vou, para encerrar, então, eu vou falar também um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu sou professor, então, o hipnoterapeuta, então o meu foco é justamente tentar identificar dentro do contexto do estudo o que é emoção e o que é cognição, né? O que pode ser o problema. E assim como você, nessa fase que a gente está hoje de isolamento social, os atendimentos são exclusivamente online, né? E tem o site, eu vou deixar na descrição do vídeo o site e o endereço do seu perfil, do teu conteúdo, do meu também, para quem tiver interesse. E é isso, a gente continua atendendo e fazendo o que a gente pode fazer de melhor, que é ajudar as pessoas. Isso aí. Se alguém tiver uma dúvida também, pode deixar, que depois a gente responde, né? Então, muito obrigada, tá, André? Adorei Obrigado. participar, falar sobre um pouco sobre esse assunto que é tão pedido e as pessoas têm muita curiosidade. Legal. O prazer foi meu e eu espero que as pessoas peçam para a gente fazer isso mais vezes, trazendo mais É isso. assuntos interessantes. Obrigado, Natasha, e obrigado, pessoal, pela audiência.